Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. 19 de agosto de 2020, quarta-feira, 20ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Temos no rito da celebração o ofício do dia, a antífona da entrada. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o seu olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Salmo 83, versículo 10. Vamos agora à oração do dia. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos do 1 ao 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida, ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colunas, ou melhor, e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas, por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, que admoestação esta de Deus, hein? Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 23, versículos do 1 ao 6º refrão, versículo 1. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vamos repetir? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar.
para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis-me a cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence?
Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que bonita parábola. Vamos à liturgia comentada, é uma interpretação, uma exegese, uma reflexão, o que vocês quiserem. Até mesmo uma espécie de homilia de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Os últimos serão os primeiros, Mateus 20, versículos do 1 ao 16a. Esta é uma daquelas parábolas que incomodam o cristão burguês ocidental, sem excluir os moralistas e aqueles que procuram traduzir o reino de Deus a partir de categorias humanas, como a isonomia salarial e a justiça meramente distributiva, enquadrando os 10 mandamentos na moldura dos balanços contábeis. Jesus de Nazaré tem o hábito de contar histórias que não se adaptam muito bem aos conceitos populares de mérito, merecimento, honestidade, dando-nos a falsa impressão de que ele aprova trapaças, conforme está em Lucas capítulo 16, e favorece os preguiçosos, conforme está em Mateus 20. E para agravar nosso espanto, Jesus faz de um ladrão o primeiro a entrar no paraíso, Lucas 23, versículo 43. A moral evangélica vira de cabeça para baixo os valores humanos, lembra Herbert Rausch. Para este exegeta, seria inútil procurar nesta parábola algum ensinamento aplicável à economia social deste mundo em que vivemos. O dono da vinha se comporta de uma forma humanamente injusta, se a justiça consiste em ajustar os salários na proporção do trabalho realizado. Daí a nossa estranheza diante da decisão do patrão, claramente manifesta, de pagar o mesmo salário a quem trabalhou menos, distribuindo com largueza aquilo que lhe pertence, isto é, a sua graça salvadora. Se fôssemos cristãos, ficaríamos felizes por ver que não estaremos sozinhos no céu, mas também os que trabalharam menos serão alvo da mesma misericórdia que nós. Ora, em sua divina soberania, Deus permanece absolutamente livre para acolher em seu seio aqueles que ele bem quiser. Afinal, só o Senhor conhece a realidade íntima de cada um, só Ele conhece as nossas feridas e pode avaliar o peso das nossas virtudes e dos nossos pecados. Mais uma vez, nota-se como pano de fundo a ilusão de que mereceremos o céu em consequência de nossas orações e jejuns, missões e trabalhos pastorais, ignorando que só por misericórdia sairemos ilesos da peneira do juízo. A verdade é que a separação que fazemos entre primeiros e últimos mais se assemelha à avaliação dos times de futebol e dos cantores da moda, aplaudindo o sucesso de uns e relegando os outros a uma condição marginal. Não é assim no reino de Deus. Deus prefere os últimos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. São grandes, Senhor, as tuas misericórdias. Salmo 119, versículo 156. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem usar à vontade este vídeo. Este, assim como os outros que eu faço aqui, da palavra de Deus. Porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Meus vídeos estão no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. 19 de agosto é dia de São João Eudes. 19 de agosto, dia de São João Eudes.
João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601, na pequena vila de Ry, no norte da França. Era o primogênito de Isaac e Marta, que tiveram 7 filhos. Cresceu num clima familiar profundamente religioso. Estudou com padres jesuítas, dedicando tempo diário para a oração na capela do colégio. Em 1623, com o consentimento dos pais, foi para Paris, onde ingressou na congregação do Oratório. 2 anos depois, recebeu sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação entre o povo. Quando em 1627 estourou a epidemia da peste, João percorreu as vilas mais distantes e esquecidas. Como sensível pregador, levou a palavra de Cristo, dando assistência aos doentes e suas famílias. Manteve-se inconformado com o contexto social que evoluía perigosamente, onde as elites dos intelectuais valorizavam a razão e desprezavam a fé. João Eudes, sabendo interpretar esses sinais dos tempos, fundou em 1643 a Congregação de Jesus e Maria, cuja missão é a formação espiritual e doutrinal dos padres e seminaristas e a pregação evangélica inserida às necessidades espirituais e materiais do povo. Também fundou a Congregação das Irmãs do Bom Pastor. Com seus missionários, São João Eudes dedicou-se à pregação de missões populares. Num ritmo de trabalho simplesmente espantoso. Coube a João Eudes a glória de ter sido precursor do culto da devoção dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Morreu no dia 19 de agosto de 1680. Reflexão. O santo de hoje, São João Eudes, foi um grande missionário do século XVII. Suas ações são lembradas até os dias de hoje, sobretudo através das congregações que ele fundou para cuidar dos mais abandonados. O carisma missionário de João Eudes nos inspira a buscar com mais esforço o caminho do Evangelho e a proclamar em alta voz as maravilhas de Deus. Oração. Rezemos. Ó Pai, Deus onipotente, todo-poderoso, El Shaddai, pela vossa misericórdia, São João Eudes anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, de nosso Senhor, de Deus. Shalom Adonai é do hebraico, significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, foi dito pelo apóstolo São Paulo, que também disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Meu irmão, minha irmã, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E no dia do retorno de Jesus, você será absolvido e entrará na vida eterna. Shalom.